Bom dia a todos os irmãos. Como foi mencionado, hoje o nosso culto é dedicado a missões mundiais. E como dentro desse contexto, como tema que vamos abordar esta manhã, vamos falar sobre a igreja perseguida, sobre exemplos e testemunhos da igreja perseguida. E vamos ouvir alguns relatos. Eu quero convidar os irmãos mais uma vez que puderem fechar os seus olhos e curvar as suas cabeças e acompanhar-me em oração. Paizinho, muito obrigado por esta manhã. E, Senhor, obrigado por podermos estar aqui. Obrigado porque nada nos impede, porque podemos fazê-lo em liberdade, podemos fazê-lo em paz, sem receios, sem medos, sem qualquer pensamento de que a qualquer momento podemos ser apanhados ou pegos de surpresa, podemos ser torturados, julgados ou presos. Obrigado a Deus porque temos esse privilégio aqui neste lugar. Paizinho, e nesta manhã pedimos que nos ajudes a aprender um pouco com aqueles que não têm esse privilégio. Que nos ajudes, ó Pai, a reconhecer os seus exemplos, as suas histórias e a sua fé. E podemos ser fortalecidos através delas. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. China, 21 de maio de 1968. Chovia copiosamente naquele final de tarde, na cidade de Suzhou, na província de Jiangsu, no oeste da China. Apesar da chuva, Lin Wong, uma jovem de 22 anos, preparava-se para sair de casa. Não havia muito para levar, apenas a roupa do seu corpo e o livrinho vermelho de Mao Tse-tung, o único que era permitido possuir na China comunista. Lin não lia aquele livro. Ele era apenas usado para despistar alguém que duvidasse das suas reais intenções. Na sua mente ela visualizava o roteiro que iria percorrer até ao seu destino e questionava-se: a esta hora, que ruas é que estarão mais desertas? Onde será menos provável eu encontrar a guarda? Por onde passarei eu mais despercebida? Estava na hora e ela sabia que não podia atrasar-se na sua chegada. A concentração de pessoas era totalmente proibida. E se alguém visse muita gente entrar ao mesmo tempo numa mesma casa, certamente as suspeições iriam surgir. Ela tinha que chegar exatamente às 18 horas e 25 minutos. E faltavam 20 minutos para isso. Daria tempo se não houvesse imprevistos. Outros já lá deviam estar. Mais ainda chegariam. Desta vez ela seria uma das últimas. Na semana anterior ela tinha chegado às 14h30 e tinha esperado durante 6 horas até o grupo estar completo. Nos dias de chuva havia menos movimento na rua. E apesar da chuva ser incomodativa, era mais fácil passar despercebida. Ainda assim, Lin não seguiu o caminho mais direto para não indiciar a ninguém o seu destino. Parou um pouco para ver as bancas de frutas, como alguém que casualmente procura algo que comprar. Olhou sobre o seu ombro para confirmar que ninguém a seguia. Tudo parecia estar bem. Seguiu o caminho. Faltava pouco para chegar. Ao fim da rua, ela viu a porta da casa, que daquela vez seria o local do encontro. Todas as semanas, uma casa diferente. Todas as semanas, um dia e hora diferentes. Todas as semanas, um toque de porta diferente. Bateu à porta. 3 batidas rápidas, uma pausa, mais 2 batidas passadas. Imediatamente a porta abriu-se e deixou-a entrar. Já estavam 19 pessoas aglomeradas dentro daquela pequena casa. Os seus irmãos e irmãs em Cristo. Tinha visto alguns deles na rua durante a semana, mas não puderam trocar mais do que uns meros olhares de cumplicidade. Não podiam ser vistos juntos. Agora, na privacidade daquelas 4 paredes, podiam finalmente conversar. Faltava ainda 1 hora até o começo
e mais algumas pessoas haveriam de chegar. Ela abraçou cada um. Ali as conversas eram possíveis, mas tinham que ser mantidas a um nível baixo. Não se podia correr o risco de que fossem ouvidos pelo exterior. Enquanto os outros não chegavam, tinham a oportunidade de fazer passar entre todos uma cópia escrita à mão do Evangelho de Mateus, a única porção da Bíblia que alguma vez tinham lido. Não que fosse realmente necessário, pois cada um daqueles que estavam ali já a conhecia de cor. Aquele tempo servia apenas para reavivar a memória, para ensinar aqueles que eram novos e para garantir que nenhuma das preciosas palavras caía no esquecimento. Finalmente todos tinham chegado. Eram 23 pessoas reunidas numa sala com 16 metros quadrados. A proximidade até ajudava, dado que não podiam falar muito alto. Numa voz baixa, mas firme, o pastor começou com uma oração. Depois disso, com lágrimas nos olhos, ele informou os demais que tinha tido conhecimento que na semana anterior, um dos outros grupos que se reunia numa outra casa tinha sido apanhado. Os seus irmãos e irmãs tinham sido presos e seriam julgados no dia seguinte. Aqueles que não renunciassem à sua fé seriam fuzilados no próprio dia. Cada um baixou as suas cabeças enquanto intercediam pelos seus irmãos e respectivas famílias. Quando terminaram, chegou o momento do louvor. Eles conheciam apenas 3 músicas, que eram passadas diretamente da boca de uns para o ouvido dos outros. Mas ali não havia luxo para cantorias. Ali as músicas eram para ser cantadas apenas mentalmente e com os movimentos das suas bocas, sem emitir qualquer som. Lynn tentava imaginar o som que daria se todos pudessem cantar juntos, em alto e bom som. E ela sorriu com esse pensamento, lembrando-se que no céu isso haveria de ser possível. Mas ali, naquele momento, pelo menos, eles poderiam fazê-lo juntos. Depois do louvor, cada um deu o seu testemunho do que Deus lhe tinha falado durante a semana. Aconselharam-se e exortaram-se uns aos outros. Comeram juntos uma refeição de arroz e vegetais. Oraram por proteção e combinaram e decoraram o local, dia, hora, toque de porta e horários de chegada para a próxima reunião. Nas 2 horas seguintes, foram-se despedindo, enquanto iam saindo um a um pela calada da noite, a intervalos, para não chamar a atenção. Perto da meia-noite, Lynn Wong chegou a casa, cansada mas alegre, com um misto de receio, esperança e expectativa, com a presença de Deus gravada no seu peito e na sua alma. Era hora de dormir, pois dentro de 5 horas tinha de levantar-se para ir trabalhar, como se nada se tivesse passado. Este dia na vida de Lynn Wong foi um dos muitos que ocorreu na China comunista. Mao Tse-tung orgulhava-se de liderar um país que dizia ser 100% ateu. Mas quando ele morreu em 1976 e começaram a vir à tona as igrejas na China, descobriu-se que havia cerca de 100 mil pequenos grupos, com um total aproximado de 2 milhões de cristãos. Portugal, 24 de abril de 2016, o dia de hoje. Estamos reunidos aqui, num lugar público, num edifício em que todos sabem ser uma igreja. Podemos cantar a plenos pulmões, orar, podemos dar-nos ao luxo de possuir uma Bíblia inteira e não apenas uma parte dela. Podemos dar-nos ao luxo de não a decorar, porque não podemos ser vistos a ler uma Bíblia. Podemos encontrar-nos sempre ao domingo, sempre à mesma hora. Podemos até dar-nos ao luxo de chegar atrasados. Não precisamos de olhar por cima dos ombros quando vimos para este lugar. Podemos cumprimentar-nos uns aos outros na rua, se nos vemos. Podemos evangelizar, porventura com medo de ouvir um não, mas nunca com risco da própria vida. Podemos rir e comer juntos, podemos fazer barulho, podemos bater palmas, podemos celebrar.
Mas há irmãos nossos, irmãs nossas, que nunca tiveram essa oportunidade e nunca vão ter. Pesquisei algumas estatísticas e dados sobre a igreja perseguida e, na verdade, há números que são muito dispares porque são difíceis de encontrar, mas os números mais conservadores indicam que a cada mês que passa há 322 cristãos que são mortos por causa da sua fé. 11 por dia. A cada mês que passa, 214 igrejas são queimadas ou destruídas. E 722 formas de violência são exercidas sobre cristãos, e estas podem incluir desde aprisionamentos, raptos, espancamentos, torturas, roubos, violações ou casamentos forçados. No total, há cerca de 200 milhões de cristãos, hoje, de várias denominações, que sofrem algum tipo de perseguição religiosa ao redor do mundo. E isso faz dos cristãos o grupo mais perseguido de toda a história. A organização missionária Portas Abertas, muito conhecida porque o seu foco é precisamente alcançar os países onde esta perseguição é mais forte, anunciou há pouco tempo atrás o seguinte, que os anos de 2014 e 2015 foram anos sem precedentes no que se refere à perseguição aos cristãos. Nunca em toda a história foi tão forte como nos anos de 2014 e 2015. Dias como o dia de amanhã, 25 de abril, que nós celebramos pela liberdade, servem para lembrar-nos até que noutro tempo as nossas liberdades eram mais limitadas, mas ainda assim nunca foram aquilo que muitos dos nossos irmãos passam na mesma altura, nessa altura e continuam a passar hoje, noutros lugares do mundo. Gostaria de dar algumas informações sobre aqueles que são alguns dos países onde a perseguição é maior neste momento, ao redor do mundo. Em primeiro lugar, na Coreia do Norte. A Coreia do Norte lidera o ranking dos países que perseguem cristãos há 14 anos consecutivos. E neste país há cerca de 60 mil irmãos e irmãs nossos que são ou que estão escravizados em campos de trabalho forçado por causa da sua fé. Segundo exemplo, o Iraque, onde a instabilidade política que conhecemos e que temos ouvido nas notícias permitiu que o Estado Islâmico viesse a controlar muitas das regiões onde antes havia vários grupos de cristãos que tiveram de fugir ou que foram mortos. Estima-se que havia cerca de 2 milhões de cristãos no Iraque em 2003. Hoje restam poucos milhares. Naquelas duas imagens, na imagem de cima, nós temos uma família cristã num campo de refugiados. Podem ver ali do lado da sua tenda, eles escreveram em árabe e em inglês: Jesus é a luz do mundo. Na fotografia de baixo é uma mãe com uma fotografia do seu filho na mão, que foi morto pelo Estado Islâmico por ser cristão. Terceiro caso, na Eritreia, um país onde o regime ditatorial do presidente Isaías Afwerki, que é o senhor que está ali em cima do lado esquerdo, tem restringido a liberdade de culto, principalmente entre os cristãos evangélicos, e ao mesmo tempo tem apoiado o crescimento do islamismo radical. E em quarto lugar, a Nigéria, onde no dia 10 de abril de 2014, o grupo extremista armado chamado Boko Haram atacou uma aldeia, fechou muitos dos seus cristãos numa igreja, pegou-lhe fogo. Depois disso, os restantes foram raptados, principalmente as mulheres. Foram raptadas e encarceradas mais de 200 mulheres, entre as quais, há poucos dias atrás, surgiu um vídeo daquelas que cresce, que são as que ainda estão vivas, porque, na verdade, há indicações de que cerca de metade já morreram e aquelas que estão vivas foram forçadas a casarem-se com muçulmanos. Poderíamos citar ainda aquilo que se tem passado no Afeganistão, no Irão, na Síria, no Paquistão, no Sudão, na Líbia, no Iémen, na Arábia Saudita, isto para mencionar aqueles que estão no topo da lista. Mas nestes países há irmãos e irmãs nossos, para quem aquelas palavras de Jesus que disse que
se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. São muito mais do que um mero aviso esquecido, do que alguma coisa, do que palavras distantes. São uma realidade diária, nua e crua. E nestes países há irmãos e irmãs nossos cujo exemplo de vida com certeza seria digno de constar na galeria dos heróis da fé, que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, que vai aparecer ali. No final, a partir do verso 33, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Eu gostaria de destacar o verso 35, a parte final que diz: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Nos dias de hoje há cristãos diariamente que são torturados e que lhes é oferecida uma oportunidade da tortura parar se eles estão somente renunciarem à sua fé. Mas eles não aceitam o seu livramento, porque eles têm consciência de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que habita neles. Jesus avisou que antes do seu regresso haveria uma grande perseguição a todos os seus seguidores, que essa perseguição alcançaria toda a terra. Estaremos nós aqui, neste pacífico jardim à beira-mar plantado, preparados? A verdade é que a perseguição é algo que faz parte da igreja desde o começo da sua história. Vejam comigo 2 versos no livro de Atos. O primeiro não tem tanto a ver com perseguição. Na verdade é talvez o texto mais missionário que existe, o texto da Grande Comissão, Atos 1:8, em que Jesus disse assim aos seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E notem que 8 capítulos depois, em Atos capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Há algo que estes 2 versos, quando comparados, revelam-nos. A igreja de Jerusalém foi uma igreja que cresceu muito rapidamente após o dia de Pentecostes. Nesta altura, crê-se que cerca de 40% da população de Jerusalém tinha sido de algum modo alcançada pelo Evangelho. E isto apenas 1 ano após o dia de Pentecostes. No entanto, apesar deste crescimento exponencial, havia uma falha grave na igreja de Jerusalém. Jesus tinha ordenado aos seus discípulos que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. No entanto, a igreja de Jerusalém, que estava em crescimento, mas era um crescimento que se limitava a Jerusalém, à cidade de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava acomodada ao seu cantinho. Até que um certo dia, no capítulo anterior, Atos capítulo 7, Estevão foi martirizado. E após esse martírio, começou a perseguição que nós vemos aí descrita no primeiro verso do capítulo 8. A perseguição alastrou-se até ao resto da igreja.
E apenas após esse momento, a igreja foi dispersa. Por onde? Pela Judeia e pela Samaria. Por aqueles lugares onde Jesus tinha ordenado que eles fossem. Com isto nós aprendemos um princípio. Quando Jesus manda, ou nós vamos a bem, ou nós vamos a mal. Isto deve levantar-nos duas questões. Se a igreja de Jerusalém tivesse ido antes, de sua livre vontade, será que a perseguição teria vindo? Ou, se quisermos generalizar a pergunta, será que a perseguição é necessária para a expansão da igreja? Este exemplo e estes que temos falado nesta manhã demonstram que, no mínimo, a perseguição é benéfica. E tem-no sido pelos seguintes motivos. Vamos ver brevemente 5 motivos pelos quais a perseguição tem sido benéfica na Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, porque ela não permite um cristianismo acomodado ao seu contexto. Ir à igreja uma vez por semana e depois, no resto da semana, não ter mais qualquer contacto com a igreja ou com Deus ou com a sua palavra, é alguma coisa que é totalmente impossível para um cristão nestes países. Nestes países, ou se é um cristão, ou não se é. Ou se é um cristão dedicado, fervoroso, comprometido, consagrado, ou não se é um cristão de todo. Não há meio termo. Segundo lugar, porque remove da igreja as pessoas que não querem ter um relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa. O grande mandamento é: ama ao Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Acima de qualquer outra coisa. Os cristãos nestes países sabem que, por causa da sua fé, podem perder o seu trabalho, podem perder as suas posses, podem perder amizades, podem perder familiares e podem perder até a própria vida. Mas para eles tudo isso é secundário, tudo isso perde em comparação com o conhecimento de Cristo, com o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Terceiro lugar, a perseguição é benéfica porque força os cristãos a dependerem totalmente de Deus. A sua confiança e a sua segurança não podem nunca estar naquilo que eles têm, não podem estar sequer na polícia ou no seu governo, que supostamente deveria protegê-los. A sua confiança e segurança está completa e totalmente em Deus. E embora é verdade que muitos cristãos sejam presos, torturados e até mortos, há muitos outros exemplos e relatos que têm chegado de irmãos que têm experimentado livramentos sobrenaturais da parte de Deus. Pessoas que têm sido presas e que têm sido libertas, que têm visto paredes a serem derrubadas na sua frente. Pessoas que têm visto muros na sua frente, muros literais, muros de 5, 6 e 7 metros de altura, e têm tido e conseguem pular esses muros, não sabem como, fugindo daqueles que os perseguem. Há relatos desses que têm chegado até nós. Quarto lugar, porque aumenta a fé e a maturidade espiritual dos cristãos. Alguém aqui sabe o Evangelho de Mateus de cor? Ou qualquer outro livro da Bíblia, mesmo daqueles mais pequenos? Nós hoje damos a Bíblia como garantida. Ela está nas nossas mãos. Porventura temos até meia dúzia lá em casa. Bíblias de estudo, disto e daquilo, e da mulher, e do homem, e do líder, e do não sei quê. Há pessoas que têm um único livro da Bíblia nas suas mãos, que passaram pelas suas mãos, não conhecem os outros. Mas esse livro da Bíblia, elas sabem de cor. Elas vivem, elas praticam. Elas aproveitam as oportunidades para crescer e para reconhecer aquilo que é realmente importante e que nós tendemos a deixar para amanhã, porque sabemos que haverá outra oportunidade. Quinto e último lugar, a perseguição é benéfica porque ela liberta o poder sobrenatural de Deus.
Uma pergunta que poderia ser feita é: se nestes países a liberdade dos cristãos é tão restrita, como é que ainda assim o cristianismo continua a crescer em muitos destes países? Os testemunhos que nos chegam indicam que, por exemplo, na China comunista, como vimos há pouco, pelo menos 50% dos cristãos que se converteram naquele período, e que, como vimos, chegou a cerca de 2 milhões de pessoas, converteram-se porque viram ou porque experimentaram nas suas próprias vidas um milagre sobrenatural de Deus. Muitos experimentaram curas, cegos passaram a ver, coxos começaram a andar, pessoas que não tinham qualquer hipótese numa determinada situação, viram Deus na sua frente. Analfabetos que nunca antes tinham lido, pegaram numa Bíblia e começaram a ler pela primeira vez, sem nunca terem tido qualquer aula. Mesmo nos dias de hoje, há relatos, muitos relatos de milhares e milhares, por exemplo, de pessoas em países muçulmanos que têm tido sonhos e visões em que dizem que Cristo lhes falou diretamente. E eu gostaria, estou quase a terminar, de dar um exemplo. Vai surgir ali uma imagem, algumas imagens. Estas imagens são da tribo Wodabe, que está localizada no norte do Niger. E chegou-nos o relato, esta tribo tem a particularidade, e essas imagens que vêm ali podem achar um pouco assustador, mas uma vez por ano, os jovens homens que chegam à maioridade, há um concurso de beleza que é feito para eleger o jovem mais bonito. E então estas são as imagens desse concurso, algumas fotografias que foram tiradas nesse momento. Mas havia um missionário na capital do Niger que estava precisamente a orar por esta tribo, a tribo Wodabe, que tem cerca de 1.500 pessoas. Ela localiza-se numa aldeia, num lugar no norte do país, um lugar distante, de difícil acesso, no meio das montanhas, já quase no começo do deserto do Saara. Um lugar com muitas influências do islamismo. E, além disso, esta tribo fala uma língua, tem a sua própria língua, e é uma língua que é praticamente desconhecida fora dessa tribo. E este missionário estava a orar por esta tribo, porque Deus lhe tinha tocado que um dia ele teria a oportunidade de falar a esta tribo de Jesus. E num daqueles momentos em que este missionário orava, alguém bateu à sua porta. Quando ele foi atender, ele viu um homem cansado e sujo, e esse homem apresentou-se dizendo que era desta tribo, da tribo Wodabe. E disse ele assim que há 5 noites atrás apareceu-nos um homem no meio da nossa tribo. Esse homem disse que o seu nome era Jesus, que ele tinha morrido pelos nossos pecados. Ele deu-nos este livro e ele disse para eu vir até aqui. Há 5 dias e 5 noites que eu estou a caminhar para chegar aqui a esta cidade. Ele disse-me para eu vir a esta rua e para bater a esta porta, porque aqui haveria alguém disposto a ensinar-nos mais a respeito dele. E aquele missionário ficou espantado. E ele pegou no livro que aquele homem trazia. E quando ele começou a folhear, ele viu, com surpresa, que aquele livro era uma Bíblia traduzida na língua daquela tribo. Mas aqui está o aspecto interessante. Nunca ninguém tinha traduzido a Bíblia naquela língua. Os cristãos podem estar presos, a Bíblia pode ser proibida, mas Deus, a sua presença, o seu poder, não podem nunca ser encarcerados, limitados ou impedidos, seja pela vontade dos homens ou pela força da natureza. Ninguém pode parar. Conclusão. Jesus é aquele que conhece, como ninguém, o sofrimento inocente. Jesus foi aquele que sofreu
por nossa causa. Ele foi enviado e ele veio para passar pelo sofrimento, pela perseguição e pela rejeição. Ele passou por tudo isso. Ele passou por essa experiência e, do mesmo modo, que ele possa também consolar os corações dos nossos irmãos e irmãs que sofrem de perseguição. Mas ele também nos deixou este aviso de que a sua igreja seria perseguida. E a igreja de Jesus é mais perseguida nos países onde há um verdadeiro choque entre as verdades do Evangelho e a cultura das tradições locais. Eu vou repetir, a igreja é mais perseguida nos países onde há um verdadeiro choque entre as verdades do Evangelho e a cultura e as tradições locais. As verdades do Evangelho são tão impactantes, ou devem ser, que quando as pessoas são confrontadas com elas, há uma reação. E muitas vezes essa reação é negativa, e daí vem a perseguição. Assim foi com os profetas, assim foi com Cristo, assim foi com a igreja primitiva, com os apóstolos, e assim é com a igreja nos dias de hoje. Então devemos nós questionar-nos. Se isso não acontece no nosso meio, se nós não somos perseguidos como a igreja do Senhor Jesus, será que é porque a nossa cultura já está fortemente evangelizada? Ou será que é porque a igreja talvez não causa o impacto na cultura que ela deveria causar? Será que é porque a igreja não causa as reações na cultura que ela deveria causar? Será que as verdades do Evangelho não são expostas nessa cultura como deveriam ser? Porque quando isso acontece, o resultado natural do mundo é perseguição. Eu gostaria de terminar lendo as palavras de Jesus no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 10 até 12. Quero convidar os irmãos a lerem comigo. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém.